E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Caio, monitor de educação patrimonial de Santa Maria. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam tranquilos fazendo atividades. Hoje a gente vai seguindo, né, agora falando sobre os monumentos, sobre o patrimônio histórico na nossa cidade, no nosso estado, certo? Na aula passada eu comecei falando para vocês sobre o passeio público, um pouco da história, mostrei fotos do local antigamente, da história mais recente. Hoje a gente vai continuar falando sobre isso em um local que é bem pertinho do passeio público, né? Vai falar hoje sobre a Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, né? O considerado o ponto fundador, né, da cidade de Fortaleza, né? Vai falar um pouquinho da história do local, falar da importância dele para o surgimento, né, de Fortaleza e tal. Acho que vocês já, não sei se vocês já foram, tiveram a oportunidade de ir ou passar perto, né, lá no centro. Mas a gente vai ver um pouco sobre, vai falar um pouco sobre ele, beleza? Então, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam tranquilos, estudando. E vamos começar? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. É, E também, quando acabar a aula, eu vou dar uma novidadezinha sobre uma das ferramentas que eu estou usando para a aula, né? Vamos começar. Bom, a Fortaleza da Nossa Assunção, ela localiza-se à margem esquerda da Forte do Pajeú, sob o Monte Marajatiba, na cidade de Fortaleza, no litoral do estado brasileiro do Ceará. Atualmente, ela abriga a cidade da 10ª Região Militar do Exército Brasileiro. Sua construção data de 1849 pelos holandeses que deram o nome de Fort Schoenborg. Depois, retomado pelos portugueses que passaram a dominar de Fortaleza na Revolução. Embora a cidade de Fortaleza, se expandir a partir desse forte, o seu marco zero fica na praia da Barra do Ceará. Então, antes do forte dos holandeses, né, do Schoenborg, havia outros fortes, né? Uma tentativa de ocupação pelo Martins Fares Moreno, pelos portugueses, né, no começo, só que essas primeiras tentativas, os fortes foram destruídos pela guerra entre os colonizadores, né, e os indígenas. Os indígenas, eles conseguiram expulsar os colonizadores e esses fortes foram destruídos. Então, o forte definitivo, assim, da história de Fortaleza foi feito pelos holandeses e ele deu o nome de Fort Schoenborg. E aí, depois, os portugueses tomaram esse forte e renomearam ele como Fortaleza Nossa Senhora de Assunção, né? Só que esse forte ainda ele ainda não vai, tipo, ele vai ter o nome, vai ter o lugar, só que ele vai ter uma configuração diferente do forte que a gente tem hoje, certo? Mas eu vou explicar isso, direitinho. Toda a costa cearense sofreu muito com as ameaças e invasões holandesas na época do descobrimento. O primeiro forte a ser levantado, né, nessa mesma área, foi o São Sebastião, a pedido do Martins Fares Moreno, que veio com sua tropa de Natal com a finalidade de proteger as terras. Devido a sua pouca estrutura, ele foi derrubado pouco tempo depois. Foi justamente quando se iniciou uma nova fortaleza, erguida pelos holandeses em 1649 e batizada de Fort Schoenborg. O domínio dessas terras permaneceram até 1812, quando a coroa portuguesa retomou a província de Ceará e rebatizou a fortaleza com o nome, né, Forte Nossa Senhora de Assunção. E aí, esse forte ele ficou dessa maneira até 1812, mais ou menos, quando ele foi derrubado e foi desmoronado, né, esse forte. Então, e o que aconteceu? O governador, né, da então província do Ceará, o Manuel Inácio Sampaio e Pina Freire, ele deu início no local a uma nova estrutura para a defesa da capital. A Pedra Fundamental foi lançada no dia 12 de outubro de 1912, ou seja, 12 do 12 do 12, não, 12 do 10 do 12, né, em homenagem ao aniversário do Dom Pedro II, né, do primeiro. O príncipe da Beira, o Dom Pedro de Alcântara, certo? E a planta, de autoria do tenente-coronel Antônio José da Silva Palê, que é o nome que virou nome de rua, né, que exigiu sua construção, ela apresenta a forma de um quadrado de 90 metros de lado, com baluarte nas vértices, sob a invocação da Nossa Senhora da Assunção, na parte no vértice nordeste, do São José, no vértice sudeste, do Dom João, no noroeste, e Príncipe da Beira, no sudoeste. A artilharia foi construída primeiro com 5 peças, foi construída com fundos públicos, doações particulares, além de doações de outras coisas. E em 15 de julho de 2008, a fortaleza passou a ser considerada pelo IFAM Monumento Nacional, né? Nos 3 livros do tombo, como arqueológico, etnográfico e paisagístico. Então, vocês podem ver aqui, né, esse forte, a foto que eu achei no Wikipedia, uma vista mais completa, aqui os vértices, aqui toda a parede, aqui o forte completo, certo? Então, lembre-se de que
antes de ter as ruas, antes de ter tudo, né, era praia, basicamente. Isso aqui tudo era praia, ou seja, esse forte era muito necessário para eles verem aliados e inimigos, né, se aproximando, e haviam artilharias para atacar navios e tal, e o forte tinha que ter uma altura grande para resistir a invasões e tal, certo? Uma lápide comemorativa colocada na muralha externa do norte, quando na anexação da fortaleza, reza em latim. Tem aí o texto em latim, ano de 1117. As naus escarneciam de mim quando eu era um monte em fogo. Agora que sou uma grande fortaleza, de longe torce de respeito. Aqui, reinando Dom João VI, São Paulo me fundou bela. O engenho de Paulo resplandece. Os donativos da cidade me tornaram forte pelas mulheres e os dispêndios reais me fazem forte pelas armas. Certo? Então, o que acontecia, né? Esse forte foi derrubado, o forte original foi derrubado em 1112 e depois foi reconstruído pelo Sampaio, né? E ele era um local tanto de defesa, mas também era local de prisão, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, usando o Google Maps, né? Algumas fotos. Queria mostrar especialmente. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas eu queria mostrar primeiro essa aqui, certo? Ó, vocês lembram que na aula, como eu falei sobre o passeio público, né? Eu falei que o passeio público foi usado como lugar durante as revoluções e tal, né? Como onde as pessoas matavam, né? Os revoltosos e tal, onde o governo matava os revoltosos. No forte também, desse forte, durante a Revolução Republicana, durante a revolução que acontecia, a Bárbara de Alencar, ela foi presa nesse forte, certo? E aqui é a prisão, tipo, é o cárcere dela, certo? E lá, até hoje ainda tem, né? Aqui já é meio longos dias, Dona Bárbara de Alencar, vítima em 1917 da tirania do governo de Sampaio, certo? Então, geralmente, por causa da pandemia, ainda tá fechado, né? Mas, geralmente, você pode visitar, né? Eles têm um museu lá e tal, com alguns lugares, as pinturas. Tem aqui, tem algumas armas da época, certo? As bandeiras do regimento militar, que agora lá é o regimento militar, né? O regimento militar do Exército. Aqui, algumas armas do período. Aqui, ó. Esse aqui era o Sampaio, certo? É o governador da província do Ceará, que na época dele foi construído o forte, certo? Ele usou o forte bastante, certo? Vocês podem ver aqui já é a coisas do exército, né? Deixa eu ir mais para trás para mostrar. Deixa eu ver aqui. Pinturas do exército, as artilharias, que são artilharias novas e antigas, certo? Você podem ver aqui a vista da praia, né? Tipo, como eu falei, aquele negócio lá que eu falei, né? Sobre como antigamente tudo era mar, ele precisava de um lugar com uma ótima vista para eles verem navios aliados aproximarem e se aprontarem contra navios inimigos, né? Então, sim. E é a visão geral, né, da fortaleza. Então, essa fortaleza aqui, ela meio que foi o ponto definitivo para a cidade começar a se construir, né? Porque a cidade geralmente ela se construiu ao redor dos fortes, dentro dos fortes, porque qualquer coisa, qualquer invasão, qualquer luta, as pessoas poderiam já estavam perto do forte, poder se proteger, né? Os fortes se acabavam se tornando o centro das ocupações, tanto é que o centro da cidade o forte fica no centro, né? O centro da origem no forte, né? E é um lugar muito importante, um lugar muito bonito, certo? Um lugar muito bonito com muita história. E ele foi tombado como tal, beleza? Então, antes de terminar a aula de hoje, eu queria mostrar esse novo link aqui do ferramenta, né? Do Padlet, que é um site que você pode... a partir de agora, eu vou botar os pontos, certo? E aí, cada ponto que a gente falar, eu vou botar como ponto marcado, né? Vocês podem ver, tem algumas anotações, né? Das aulas e tal. E aí, a gente vai preencher esses pontos todinhos de Fortaleza, do Ceará, do Brasil, falando a partir das nossas aulas, certo? E você pode também tirar dúvidas, falar, tudo bem? Falar e perguntar coisas, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido a aula, espero que ela tenha fluído bem para vocês. Espero que tenham se interessado. Se tiverem sugestões de lugares para eu falar, e também, além do que eu já vou falar, podem me mandar. E a gente se vê na aula que vem, beleza? Valeu.